convite e a oportunidade de estar aqui hoje neste seminário e dar os parabéns por toda a organização, porque está a correr de forma excelente. Agradecer à Federação pelo convite, agradecer ao João pelos contactos que fez. Portanto, é verdade, eu até segunda-feira tive durante 10 anos a responsabilidade pela gestão dos portos de pesca em Portugal, portanto, e estamos a falar de uma rede que dá apoio a cerca de 70 comunidades pescatórias. Estamos a falar de infraestruturas portuárias que dão apoio a cerca de 70 comunidades ao longo de todo o litoral do país, e que normalmente estamos a falar de portos que estão muito integrados naquilo que é a malha urbana. Portanto, os portos de pesca, em oposição aos portos mais comerciais de logística, os portos de pesca estão muito integrados. E normalmente as comunidades pescatórias sentem o porto como sendo deles, e as cidades sentem que aquele porto também é deles. E, portanto, isto obriga a que tenhamos aqui um grande cuidado na gestão deste território que é o porto, e que tenhamos uma grande proximidade com aquilo que são os municípios ou as prefeituras, se quiserem, e um grande contacto direto com os prefeitos. Hoje temos aqui o António José Correia, que vai estar depois num painel a seguir. Eu conheci-o quando ele era prefeito de uma cidade que tem um dos principais portos de pesca do país, e resultou precisamente desta ligação que tínhamos, porque na prática as grandes decisões que tinham de ser tomadas estrategicamente, dos grandes investimentos, normalmente resultavam de um diálogo com as prefeituras, mas também um diálogo muito grande com as associações e organizações de produtores. Portanto, nós sempre nos primámos por este diálogo, porque na prática o porto de pesca acaba por ser um ecossistema onde convivem uma série de atores, uma série de agentes, e todos eles têm um papel muito relevante. Todos eles são uma pequena roda dentada numa engrenagem que, quando um deles falha, quando um deles não está a funcionar bem, o funcionamento do porto é posto em causa. Por isso, qualquer decisão normalmente é feita e decidida nesta base de diálogo. Os investimentos, normalmente fazíamos planos de investimentos plurianuais que eram também discutidos com as autoridades locais, com as associações de pescadores, com as organizações de produtores e também com as associações dos comerciantes, porque o porto de pesca é uma zona de interface entre a terra e o mar. Os pescadores no mar, para além daquilo que é a captura do pescado e o transporte do pescado até ao porto, chegam ao porto, têm de ter as condições de segurança para poderem atracar, fazer a descarga do seu pescado, e depois existem um conjunto de outras infraestruturas de apoio dentro do porto, armazéns para guardar as artes de pesca, zonas para serem arranjadas as artes de pesca, armazéns para os comerciantes poderem processar e embalar o seu pescado para depois ser expedido para os mercados, e todo este ambiente precisa de ser muito bem articulado com todos os agentes. E normalmente que, tendo estes portos muito integrados dentro das cidades, é muito importante, de facto, que haja este cuidado de que a atividade no porto não tenha um impacto negativo naquilo que é a população que vive em torno do porto, e que a população sinta que aquele porto é seu e que o possa defender, porque existe ali uma atividade económica muito importante. Portanto, e ligando aqui o tema dos portos e das cidades com a questão da sustentabilidade, que acaba por estar relacionada, nós temos a perspectiva sempre da sustentabilidade nos 3 eixos: ambiental, económica e social. E a perspectiva social, da sustentabilidade social, estamos a falar das comunidades pescatórias que muitas vezes vivem em torno do porto de pesca. Portanto, e eles são os primeiros a que têm de defender aquele porto de pesca, defender que aquele porto de pesca deve ter as melhores condições. E por isso é muito importante este envolvimento, e que possamos prestar também alguns serviços à população para que se sinta que o porto tem essa importância. Por isso, temos feito, por exemplo, no norte do país, com a Câmara Municipal de Matosinhos, que é outro dos portos mais importantes que temos em Portugal, fizemos o que nós chamamos um Master Plan. O Master Plan foi um projeto de investimento a 20 anos, em que
conversámos com a Câmara Municipal, com a Prefeitura, na identificação daquilo que gostavam de ter no interface com o Porto de Pesca. E por isso hoje em dia nós temos já visitas guiadas para turistas que podem visitar os portos de pesca, temos zonas de mercados de venda de peixe ao público dentro dos portos de pesca, e isso permite que haja esta permeabilidade entre o porto de pesca e a cidade. E também a restauração, porque as pessoas gostam de ir comer o seu peixe fresco junto do sítio onde ele foi capturado e gostam de ver a atividade dos pescadores. Portanto, é muito importante que mantenhamos esta relação entre a cidade e o porto de pesca, porque depois é a própria população da cidade que vai ser o grande guardião da defesa daquele porto de pesca no futuro e a garantia da sustentabilidade daquela atividade.